Socorro vem do bairro José de Anchieta 2, no município da Serra. Não precisa nem chover para a comunidade sofrer, não. No dia que nós estivemos lá, a chuva já tinha dado uma trégua. Mas olha aí a situação. Várias ruas alagadas. Gente usando barco para carregar o pouco que deu para salvar dentro de casa. A gente tem aqui, paralelo ao bairro, nós temos 2 cursos d'água muito importantes. Um deles é o Canal dos Escravos e o outro curso d'água ao lado e paralelo ao Canal dos Escravos é o Rio Santa Maria. Canal dos Escravos é o valão que o pessoal se refere. É um dos braços dele, exatamente. Então, quando o Rio Santa Maria chove, o Rio Santa Maria ele enche, ele joga a água para dentro do Canal dos Escravos, mas quando para de chover e a água começa a ceder e a abaixar, a água do Canal dos Escravos não volta para o Rio Santa Maria. Então ela tem que seguir um curso natural. E ela tem 2 obstáculos muito grandes, que é a transposição da estrada de ferro Vitória-Minas e a transposição do contorno de Vitória. Quando a água baixar, eles vão vir aqui fazer todo o trabalho de limpeza, uma eventual desobstrução de bueiro, coisa e tal. No nosso caso da Secretaria de Obras, a gente precisa elaborar um projeto de macrodrenagem. Eu não consigo fazer isso em uma semana, 2. Preciso de uns 4 meses para fazer um projeto de macrodrenagem e vir apresentar à comunidade e dialogar com o Eco 101. Deixa eu marcar aqui enquanto você termina. Dialogar com o Eco 101, dialogar com a Estrada de Ferro Vitória-Minas, ou seja, com a Vale do Rio Doce, com o município de Vitória também. Vou colocar aqui, gente, 6 de abril, então, para eu voltar. Tá anotado, então, no nosso calendário. E agora, nesse momento, eu me despeço de vocês. Volto amanhã, 10 para o meio-dia. Muito obrigado pela companhia. Você vai ficar agora com Roberta Salgueiro e o time do Fala Espírito Santo. Beijo. Beijo, Michelito. E para vocês de casa, uma boa tarde. Bora seguir, então, ligadinhos aqui no Fala Espírito Santo. E olha só. Mais um caso de roubo seguido de sequestro aconteceu em Jardim da Penha. O que está acontecendo em Jardim da Penha, gente? A vítima, mais uma vez, é o quê? Foi uma mulher e foi rendida quando chegava em casa. A gente vai ao vivo agora com a repórter Ana Caroline Mota. Boa tarde, Ana, que vai trazer mais detalhes, né, desse caso para a gente. Boa tarde. É isso, Robertinha. Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Mais um caso em Jardim da Penha e mais um caso em que a operação ali, o modo de agir dos criminosos é praticamente o mesmo. Mulheres que estão chegando ou saindo em casa ou de algum estabelecimento. Esse último caso, que é o que eu vou trazer para você agora, essa mulher estava chegando em casa, gente. Chegando ali no apartamento, chegando na garagem, já tinha um suspeito ali de olho, analisando todo o cenário, rendeu essa mulher na garagem, assim que ela entrava, tá? Ela foi rendida, é claro, não teve opção, não teve como reagir, não satisfeito. Esse suspeito subiu com essa vítima, subiu com essa mulher para o apartamento dela. Lá, ele pegou alguns pertences e a todo momento ela era ameaçada. Tinha que obedecer tudo, né, para não ser morta. Depois disso, tem mais, infelizmente, ele saiu com ela no carro da vítima, tá? Ela foi obrigada a fazer uma transferência de mais de R$1.000 e eles fizeram uma compra também, no valor de R$4.000 na conta, né, dessa mulher, no cartão dessa mulher. Então dá para ver o prejuízo que ela teve, não só do trauma, mas também o prejuízo financeiro. Tudo isso, gente, aqui em Jardim da Penha, a área movimentada. E por que eu falo que é o modo de operação, de ação, né, desses suspeitos? Essa semana mesmo nós mostramos um caso muito parecido. Uma mulher de 43 anos, isso foi na última terça-feira, que estava saindo do Pilates. Quando ela foi entrar no carro, foi rendida por 2 criminosos. Esses criminosos passaram depois na Praia do Canto, pegaram mais 2 e usaram o veículo dessa mulher de 43 anos para cometer outro crime na Serra. Há menos de 20 dias, a TV Vitória também mostrou um outro caso, também nesse mesmo ponto de Jardim da Penha. Uma mulher que estava estacionando o veículo foi rendida por criminosos, teve que ficar no carro, fazer transferências via Pix, né? Teve um baita prejuízo, ainda rodou por diversos bairros da Grande Vitória, da Serra também, até ter o veículo deixado em um local e ela também abandonada em outro ponto. Então são casos que se repetem, pelo menos 3 nos últimos 20 dias, só aqui em Jardim da Penha, e que foi noticiado também pela TV Vitória. A Polícia Civil está investigando todos esses casos, Roberta. É importante dizer também que a gente tem contato direto com a Polícia Militar. Conversei com o Tenente Leal, justamente para o caso da mulher de 43 anos, que deu algumas dicas aí, o pedido de atenção, principalmente para as mulheres que saem sozinhas, entram no carro, né? Evitar ficar dentro do veículo olhando para fora, mas a grande verdade é que
bandido não tem cara, a gente não consegue definir quem é quem. Mas a Polícia Civil está investigando esse caso e qualquer novidade a gente sempre volta com mais informações. Tá certo. E o que a gente pode fazer é o quê? Já alertar a população, né? Como você bem trouxe essas informações pra gente, Ana. Prestar muita atenção, redobrar os cuidados, vai entrar, vai sair do carro, muita atenção. Agora, é o cúmulo do absurdo quando a gente está saindo de dentro da nossa casa. Isso mostra a que ponto a insegurança chegou, né? Enfim, então a gente faz esse alerta e cobra também das nossas autoridades que medidas sejam tomadas para a gente coibir as ações desses criminosos, viu? Obrigada, viu, Ana, pela sua participação aqui com a gente no Fala Espírito Santo. Uma boa tarde. E olha só, gente, uma pesquisa do IBGE revelou a falta de segurança nas cidades está levando os brasileiros a mudarem vários hábitos do dia a dia. E são as mulheres que alteram ainda mais a rotina, olha aí, ó, para fugir dos criminosos, viu? Roda. O ataque vem de onde a gente menos espera. Eu já fui assaltada. Já foi? Já, por 2 motoqueiros, de trás levou a minha bolsa. Para homem e para mulher é a mesma coisa ou as mulheres são mais vulneráveis? Particularmente hoje não muda mais isso. Perigo mesmo. Muito pior porque a mulher é mais sensível. Então os bandidos olham até mais, olha uma mulher sozinha, mais vulnerável. A maior preocupação dos brasileiros em relação à segurança é ser roubado, assaltado no meio da rua. Uma preocupação para 4 em cada 10 pessoas. A quantidade de vítimas desse tipo de crime é praticamente igual entre homens e mulheres. Mas foram elas que mais mudaram os hábitos por medo. O dado vem da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. 63% das mulheres evitam chegar ou sair de casa quando está escuro. 57% não vão à caixa eletrônico à noite. Quase a mesma proporção de mulheres que não usam o celular em locais públicos e não circulam em lugares com poucas pessoas. O que a pesquisa aponta, elas afirmam que vivem todos os dias. Antes eu andava com muito dinheiro na bolsa, hoje já coloco em capa de celular, guardo o celular no corpo. Normalmente eu não gosto mais de sair de bolsa, eu prefiro aquelas bagzinhas que ficam presas. Além de ataques de ladrões, as mulheres também estão inseguras por causa de assédio. Até dentro de carros de aplicativo, a gente já acha que está segura dentro do carro, mas até quem está dentro do carro com você pode ser uma ameaça, né? Não usar relógios e joias, deixar de fazer alguma atividade de lazer, evitar transporte público e sair de redes sociais foram outras situações citadas por elas. Mudança de hábitos que interferem na rotina delas. Elas evitam chegar em casa muito tarde, sim, isso pode impactar, por exemplo, fazer um curso à noite, ter um trabalho noturno, né, usar o transporte público à noite. De fato, para as mulheres esse efeito é muito maior do que para os homens. Eu já deixei de ir para casa dos meus pais à noite, numa precisão, porque do medo de sair na noite, porque eu saio da Zona Leste, vou para o Grajaú e são 2 bairros muito perigosos. Infelizmente, a gente está o tempo inteiro se adaptando a essa violência. Inclusive, teve um dia que a gente entrevistou uma mulher que foi vítima de um sequestro, desses também relacionados a piques. E olha aqui que ela contou pra gente, que o próprio assaltante deu a dica que eles buscam mulheres com filhos no carro, porque tem a facilidade, né, por a gente estar ali protegendo os nossos filhos, de deixar com que eles levem nossas coisas. Muita atenção, tá, gente? E olha só, nessa semana, nós mostramos aqui na TV Vitória o caso do jovem de 27 anos que foi assassinado em Jardim Tropical, na Serra. Ele estava em um carro com o pai e 2 crianças quando ele foi morto. Um outro veículo parou do lado e um homem fez os disparos, vários disparos. Esse caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. O pai desse jovem, olha, gente, é de arrasar o nosso coração. Ele perdeu os 3 filhos assassinados. Isso mesmo, você não ouviu errado. Foram já 3 filhos assassinados. A gente tem na nossa cabeça aquela ordem natural, né, do quê? Dos pais partirem antes dos filhos, né, por conta, é mais velho, então a ordem natural das coisas. Mas, de repente, essa ordem se inverte e a família precisa encarar, da noite para o dia, de uma hora para outra, precisa encarar de frente uma dor
inimaginável. E a pergunta que fica é, como uma família recomeça depois de uma tragédia como essa? Então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. Eu recebo o psicólogo Juliano Coimbra. Obrigada, Ju, pela sua participação. Uma dor, né, que é para a gente falar de perdas. O que explica, né, assim, eu acho que é algo extremamente inimaginável. Só quem já passou por isso, não é passou porque não é passado, vive, né, uma dor que eu acho que deve ser constante na vida do pai e da mãe, para explicar como que é perder um filho. Imagina, então, 3. Acho que é um dos assuntos mais delicados que eu sou convidado para falar aqui, né? Desde a última vez que eu vim falar sobre luto, porque nós estamos aqui em vida, nós não sabemos o que é atravessar esse momento, né? Nós até experimentamos quando o outro vai, mas e esse vazio que fica? Porque, como você bem coloca, não é passado, é presente. E nós vamos ter que lidar com isso para o resto da vida, para o resto da nossa vida, porque houve uma finitude em vida daquele que foi, mas e nós? Como permanecer nesse processo? Eu acho que é um dos fatos mais desafiadores que tem. A perda já é difícil para todos nós, né? Mesmo que seja num processo, digamos, natural, que os pais acabam indo primeiro, digamos, né? Mesmo que seja por um adoecimento. Agora, quando essa ordem se inverte, quando é arrancado por conta, independentemente do motivo, mas por conta de toda a violência que assola a nossa vida diariamente, eu acho que é algo que não tem nem por onde saber recomeçar. Acho que por muito tempo a ciência ela tentou mostrar para nós a vida encontra um ciclo, e quando esse ciclo ele é interrompido de alguma forma, né, nós somos educados desde criança, quando a gente entra na escolarização, a entender um ciclo de vida. A gente não é treinado, a gente não é educado para lidar com esse luto, para lidar com essa perda de uma maneira tão repentina, de uma sociedade que ela está vulnerável o tempo todo e que, olha o que você falou hoje no início, que mexeu tanto aqui comigo, que nós estamos criando formas para aprender a lidar, para aprender a sobreexistir dentro dessa violência. Isso é muito sério, Roberta, porque assim, cara, até quando nós vamos ter que estar acostumados e criando maneiras de existir dentro da violência? Isso é importante a gente ressaltar que, independentemente do motivo, a perda de um filho para um pai e para uma mãe deve ser sempre um sofrimento inacabável. Né? Não interessa o motivo. O pai e a mãe nunca esperam passar por esse momento. A dor, desde a nossa última entrevista que eu falei sobre o luto, muitas perguntas vieram no meu Instagram, tá? Quanto tempo que nós precisamos para a gente poder elaborar esse luto, para a gente poder passar por esse luto? É importante a gente entender que é um processo real de elaboração. Muita gente me perguntou, Roberta, se há cura no processo de luto, né? E é importante a gente pensar que não existe, o luto ele não é uma patologia. Ele pode se tornar patológico, mas ele não é uma patologia. Quando nós pensamos no luto enquanto um processo doentio, não vai haver uma cura, vai haver uma ressignificação de um processo. E a ressignificação ela vai dar quando nós entendemos que quando uma parte de nós se vai com o outro, existe uma parte do outro que permanece com a gente. E nós precisamos honrar a vida de quem fica. Né? Honrar a memória de quem realmente fica aqui, porque senão toda a história se desfaz e quando o outro vai, existe uma memória que fica e essa memória ela é viva. Agora, é interessante, Juliano, que dos casos que nós já noticiamos aqui, principalmente os que estão relacionados à violência, quando os filhos são tirados do seio familiar de forma tão abrupta, de forma tão violenta, é que a gente noticia, dói na gente, a gente fica pensando naquilo aquela semana, né? Só que a nossa vida, do lado de cá, ela segue. E aí, passado um mês, quando eu ligo para essa família, eu ligo para essa mãe, para esse pai, para participar, contar, trazer o relato, a vida desse pai e dessa mãe está completamente destruída. A gente que está do lado de cá, quem não vive naquele contexto familiar, pensa, uma hora eles vão conseguir. Mas o relato é sempre o mesmo, de que diariamente eles acordam com essa sensação, mas é ainda pior. Existe algo que possa ser feito para que esse sofrimento não vire uma depressão? Acho que é importante a gente pensar, Roberta, que quem já passou por uma fase, né, de perda vai entender que o momento que a gente recebe uma notícia de que um ente querido ele se foi, a vida, a sensação de que dá é que a vida ela paralisa. Era como se a vida começasse a andar em câmera lenta, propriamente dito, né? E
até a gente tomar, porque vai haver uma negação do processo, né? E essa negação ela é real, né? O indivíduo